Bom dia, desculpa. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs, na medida do possível. Antes de começar esse vídeo, queria que a gente fizesse aqui um minuto de silêncio, porque ontem à noite eu estava na primeira igreja batista em Araruama, fui para aula de percussão com o pastor Cauê. Logo depois que terminou a aula, fui lá para o auditório, né, esperar o início da programação da juventude. Aí eu estava lendo o livro do Harry Potter. Li dois capítulos, aí sobrou um tempinho, fiquei lá mexendo no Zap. Aí, daquele mês pra lá, mês pra cá em grupo, para ver as últimas mensagens, me deparei com uma mensagem do grupo de trabalho aqui de Araruama, onde o marido de uma das funcionárias lá da escola, o marido da tia Maria Cristina, que é uma senhora que trabalha lá na Secretaria da Escola Municipal, vereador Alcibiades Carvalho das Flores, veio a falecer no início da noite de ontem, às 18 horas mais 5 minutos. Prontamente eu me desloquei da primeira igreja batista em Araruama para a UPA, onde o corpo se encontrava, para mostrar, né, meus sentimentos para a tia Maria, que é uma senhora muito gente boa lá da escola, tenho um profundo respeito por ela, um profundo carinho por ela. Ela sempre me tratou bem, sempre fez alegre, entendeu? Aí eu fui lá expor os meus sentimentos a ela, tá? Tô esperando aqui ainda o horário do velório. A cremação vai ser lá no Rio, já que a família é toda do Rio, lá no cemitério do Caju, não é? Aí queria que vocês dessem aí um minuto de silêncio. Durante esse minuto de silêncio, faça oração, coloque a vida da família da tia Maria Cristina nas mãos de Deus, tá? Vou soltar aqui o tempo, soltar o tempo aqui, tá? Aí eu quero que vocês façam oração aí durante esse um minuto, tá bom? Começando agora. Quero dedicar esse vídeo, primeiramente, a Deus e, em segundo lugar, para a família da tia Maria Cristina. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, um autista do Piafoca em Fluminense Titanic e um apaixonado pela leitura bíblica. Vamos para nossa devocional de hoje. Dia 102. Deus tem planos para você. A Bíblia apresenta uma afirmação em que ele fez para o povo de Judá em época de grande sofrimento. Pois eu bem sei que planos têm a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Aquele episódio nos mostra que os planos de Deus frequentemente são bem maiores e melhores do que podemos imaginar. Davi, com certeza, não planejou ser o rei de Israel. Acredito que Moisés também não tinha como objetivo ser o grande libertador de Israel. Tampouco Paulo tinha antecipado que se tornaria o apóstolo dos gentios. De igual modo, Deus tem planos grandiosos para a sua vida e vai surpreendê-lo. Mas, para que isso aconteça, é preciso alinhar seus planos com os de Deus para que tudo dê certo. Eu sou prova viva disso, pois jamais imaginei ter uma família como a que tenho. Nem sonhei com tantas bênçãos como as que tenho recebido. Por isso, posso afirmar que realmente os planos de Deus são melhores que os meus. Tudo que o Senhor planeja leva à paz e à esperança,
Portanto, não desista, apenas creia que Ele tem planos grandiosos para você também. Deus pode destruir planos para que os seus planos não destruam você. Você precisa visualizar com bons olhos o futuro que Deus tem para você? Leitura bíblica, 1 Reis 6 e 7. Vamos ler aqui, 1 Reis 6 e 7. Liga aqui o iPad, tá? Durante esse tempo aqui, faça mais uma oração para a família da tia Maria Cristina, por favor. A família dela carece de nossas orações, não só a família dela, como todos nós da Escola Municipal Vereador Alcibiades Carvalho das Flores, tá? A semana vai ser uma semana difícil para ela, no qual a gente vai ter que ser o ombro amigo dela, onde ela possa chorar, onde ela possa desabafar, entendeu? Mas vamos lá. Cadê Reis? Reis 6. 1 Reis, capítulo 6. No ano 480, depois que o filho de Israel saiu do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 3,5 de altura. O pórtico, a entrada do templo, media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo, fez janelas de ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, o do meio 2,70 metros e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo, ele fez reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia ao 2º andar e, desde ao 3º. Assim Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio de viga de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos, executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Cobriu as paredes com madeira por dentro, e cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros dos fundos do templo com tábua de cedro, desde o chão até o teto. E esse interior ele constituiu um santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo, por dentro, era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar corrente de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma a outra extremidade de suas asas havia 4,5 metros. Assim, outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura do querubim era de 4,5 metros, e essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo.
Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da sala tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também vestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga, com as ombreiras, formava uma porta pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras de querubins, revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar, fez batentes de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças, e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu as entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de viga de cedro. No 4º ano, no mês de Zive, foi lançado o fundamento da casa do Senhor, e no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. 1 Reis, capítulo 7. Salomão construiu o seu palácio e levou 3 anos para concluí-lo. Ele construiu a casa do bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento, 2 de largura e 3,5 de altura, sobre 4 fileiras de coluna de cedro e viga de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, apoiadas em colunas distribuídas em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, uma em frente das outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficamos umas em frente às das outras em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 22 metros de comprimento e 3,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele, e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher. Todas estas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora, e isto desde os alicerces até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros. Por cima delas, pedras valiosas, cortadas sob medidas e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Irão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Irão fundiu 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 8 metros, e um fio de 5,40 metros era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obras de rede e ornamentos torcidos em forma de corrente para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas tinham formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 metros de altura. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre um e outro capitel. Depois, levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e, tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. Lá das colunas estava a obra na forma de lírios, e, assim, foi terminado o trabalho das colunas. Irão fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura,
e um fio de 3,5 metros era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabeças, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40.000 litros. Irão fez também 10 suportes de bronze, cada um media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Os suportes eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas decorativas. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia grinaldas decorativas. A boca do suporte estava dentro de uma guarnição que media 45 centímetros de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha 67 centímetros de diâmetro. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados e não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com suporte. Cada roda tinha 67 centímetros de altura. As rodas eram como as de um carro, e seus eixos, aros, raios e cubos eram todos fundidos. Havia 4 apoios e 4 cantos de cada suporte, que com eles formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também, no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinaldas ao redor. Deste modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Irão também fez 10 pias de bronze, e em cada uma cabiam cerca de 800 litros, e cada uma tinha 1,80 m de diâmetro. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. Porém, o mar ele pôs ao lado direito do templo, para o lado sudeste. Depois Irão fez os caldeirões, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, os 10 suportes e as 10 pés sobre eles, o mais de fundição com os 12 touros por baixo, os caldeirões, as pás e as bacias. Todos estes utensílios que Irão fez para Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície de Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão deixou de pesar todos os utensílios devido ao seu excessivo número, não se verificando, portanto, o peso do bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor: o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os candelabros de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, e este do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as tesouras de cortar pavios, também de ouro. Também as taças, os apagadores, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros, de ouro finíssimo. As dobradiças para as portas da casa interior, que é o Santo dos Santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Senhor Deus e Pai, diz uma dia de dimensão de 10, porque a gente disse tudo sobre esse vídeo gravado aqui no YouTube, para gerar nos corações. Que eu preciso colocar em prática tudo que tivemos a aprender, que você esteja comigo durante todo esse dia. Esteja com a família da tia Maria Cristina, Senhor. Ô Senhor, que a tua serva ontem perdeu o teu marido, hoje você esteja dando o refrigério, tanto ela precisa, esteja dando conforto, que você esteja preenchendo esse vazio, só o Senhor pode preencher. Sempre com todos nós, aqui, Senhor, da família Alcebiades, que possamos dar o sustento para ela, que possamos ser o lugar seguro dela, que possamos dar todo o suporte, todo o ombro amigo, que ela possa recostar primeiramente em Ti e segundamente em nós, que
Senhor nos use para que possamos ser canal de bênção na vida dela. Espero Deus em Jesus. Amém. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um comentário de vídeo de oração. Precisamos de orar com você, por você. Valeu, até a próxima. Tchau, fui. Valeu.